está rodeado de gente. Então esse instrumento ele tem esse poder de aglutinar pessoas ao seu redor, né? E ele teve uma longa caminhada até chegar aqui. Eu sempre indico a pesquisa de duas pessoas, que é Eduardo Vidini, que é um pesquisador, e uma pesquisadora chamada Valéria Zaidan. A Valéria, inclusive, tem uma dissertação muito interessante, onde ela fez um traçado dos pandeiros da Península Ibérica até o Brasil, né? Vidini também passa um pouco por isso, e é um instrumento de origem árabe, que por influência, né, da dominação árabe ali de 800 anos, da Península Ibérica, África, Norte da África, vai para os mouros, usa para os mouros, e os mouros no processo civilizatório da Europa levam consigo esse instrumento, né, e esse instrumento ele passa a fazer parte de toda aquela região, né? Tem um hiato aí de mais ou menos uns 200 anos de documentação muito rala em relação à história do nosso país, mas tudo indica que esse instrumento tenha chegado na mão dos portugueses aqui no nosso país, né? E tem uma hipótese muito interessante que é levantada por Barão Pandeiro, que é isso, né? Provavelmente esses povos tocavam o pandeiro assim, com esse modo de sustentação mais oriental, que a gente chama, tiveram contato com os africanos que estavam aqui. E, ora, se eu tenho uma cultura de tambor horizontal, para mim é mais fácil pegar um tambor, mesmo que ele seja vertical, e horizontalizar ele e adaptar para a minha maneira de tocar. Então, provavelmente esse instrumento ele ganhou a sua versão brasileira, porque é um instrumento que faz parte de uma família de instrumentos chamada French drums. São os tambores de moldura, aí entra o pique, entra o bendi, entra o adufe, entra o tamborello, o tamborini, e tem ele na China, tem várias versões desse instrumento, e aí a versão brasileira é o pandeiro, né? Não só o pandeiro, tamborim, pandeirão do Maranhão, tem o outro tamborim também que é quadrado, e por aí vai. É uma grande família. Basicamente é um quadro, né? Uma moldura, né? E aí a gente tem uma membrana esticada aqui em cima dessa moldura, e presa no corpo a gente tem essas pecinhas que a gente chama de platinelas. Na versão brasileira não tem uma quantidade fixa de platinelas. Ele pode ter 5, 6, né? 6, vai ser 5 também. Tem 5 também? Tem 5, tem aquele lá tem 6. 7, ó. Se for tipo. Não, Chico não está aqui não. Aquele lá tem mais 6, ó. 6. Esse aí tem 6. Tem alguns que tem 7 platinelas. A quantidade não tem muito um padrão, mas em geral, vou pegar esse outro aqui para mostrar para vocês. Em geral, as platinelas, elas são um conjunto, na verdade, que é formado por 2 discos côncavos, que é também, o nome do conjunto de discos é platinela, mas a peça desse conjunto, que é côncava, a gente também chama de platinela, tá? E dentro tem uma plana, que é plana. Esses industriais talvez não tenham, porque eles são feitos de uma formulação mais simples. Mas esses assim, eles já têm. Vai passando aí, vocês observarem que no meio tem uma terceira, tá vendo? Esse modelo talvez não saia cada vez uma ferrada, assim. Muita pessoa que não ferrada não poder assim. E essa pele, no caso, né? O material da platinela, ele pode ser vários, né? Esse daí, por exemplo, é latão, aquele tem aço. Tem alguns que são feitos de bronze, cobre, alumínio,
flandre, tem vários materiais com os quais tem platinela hoje que ela é diferente, ela é como um ganzá, sabe, fechadinha com bolinha dentro, e ela faz o barulho de ganzá. Isso. O corpo do pandeiro, ele pode ser de plástico, pode ser de madeira, eu já vi de metal, não é muito comum, né, porque é pesado, mas eu já vi pandeiro de alumínio, já vi pandeiro de inox, meu Deus, como faz pandeiro de inox? Pelo amor de Deus, pesadíssimo. Mas cara, aqui só depende, né? A pele, ela também tem vários materiais, sobretudo hoje em dia que a tecnologia evoluiu, então tem muitas alternativas de materiais, principalmente para transpor essa coisa da utilização da pele animal, né? Esse aqui, por exemplo, é pele animal. Esses industriais aí são pele de nylon, plástico. Tem alguns que eles vêm com uma tela de tecido misturada com plástico. Tem outros que é chamado pele sintética. Não sei como é que é isso, né? Fiber Skin da Remo, essas marcas aí. Alguns usam polipropileno. Enfim, hoje já tem muita tecnologia e muitas variedades diferentes de material para a membrana que é esticada sobre esse corpo, né? E essa membrana ela é esticada por esse conjunto de parafusos aqui. A gente tem a gente chama de canoa, que é presa ao corpo, e aí na canoa a gente tem um parafuso que ele é preso no aro, é um aro metálico, e ele tem uma portinha embaixo, né? Então a gente gira essa portinha, ela vai tensionar mais o parafuso e aí, por consequência, tensionar mais ou menos a pele, dependendo se a gente aperta ou folga. Legal? Isso seria a afinação. Tem que afinar. A afinação ela consiste nisso, a gente vai apertando e aí vai folgando ou apertando, né? Vai girando e aí vai folgando ou apertando. A grosso modo, essa é a estrutura do pandeiro. Tem alguns outros detalhes, por exemplo, aqui dentro tem outro aro por dentro da pele. Esses aí são dois, um só de alumínio, né? Um só de esse aqui são dois também, ó. Tem um de alumínio e de ferro, tá vendo? Tem uns assim que às vezes é de aço. Tem uns que é de aço. No seu caso, como o pandeiro é seu, dá para você deixar ele mais leve, tirando esse aro de ferro. Você tira esse aro. Esses aqui, esses vieram com aro. E aí foram tirados. E aí deixa mais leve. Não muda muito assim, não. É que eu acho ele bem pesado. É muito do peso que você está sentindo desse aro. Incrível. Agora, o aro assim, também tem sua vantagem, né? Ele distribui melhor a afinação. Então, o som fica mais fácil de afinar com esse aro aí. Mas, entre isso e peso, eu prefiro deixar o instrumento mais leve, e tocar pandeiro cansa mesmo, né? Apesar de ser um instrumento leve, a gente está exercendo força todo